Oi meus amores, eu sou a Andy. Eu terminei um livro simplesmente incrível e eu precisava vir panfletar esse livro para vocês e dizer: leiam esse livro, não tem como se arrepender depois de ler essa história. Eu vou falar sobre esse livro em todos os cantos para todo mundo, porque eu acho que vale muito a pena. Foi um livro sensacional e eu vou falar para vocês toda a minha experiência com essa história. Mas antes, é claro, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like agora pra não esquecer depois, compartilha esse vídeo com algum amigo pra ajudar o canal a crescer e deixa também seu comentário. E o livro que eu quero indicar pra vocês é Intensa, da Tahereh Mafi. Eu fui com um pouco de expectativa pra essa história, porque eu li Oceano Entre Nós e me apaixonei. Foi uma das melhores leituras desse ano, então eu pesquisei outras coisas dessa autora, mas eu não tinha interesse na série Estilhaça-me, ainda não tenho. Então eu queria achar outro livro dessa autora, principalmente um livro único, e eu encontrei Intensa. É um lançamento recente da Universo dos Livros. E, gente, mesmo eu tendo ido com um pouco de expectativa por causa da minha experiência com o Oceano Entre Nós, ainda assim, esse livro me surpreendeu bastante. Foi um livro assim que foi um misto de sentimentos, de emoções, e eu terminei esse livro aqui extremamente fascinada com a forma como a autora desenvolve as suas histórias e como ela consegue nos conectar com aquilo que ela quer passar. A nossa protagonista é uma adolescente muçulmana em pleno Estados Unidos em 2003, o que é uma época muito conturbada para os muçulmanos que vivem no país, porque além do 11 de setembro, os Estados Unidos está em guerra com o Iraque. Então, além de lidar com a discriminação, com a xenofobia e com todo o medo, essa personagem ainda lida com uma família completamente destroçada, com o luto, com toda a raiva que ela tá sentindo, com um misto de emoções e sentimentos, e ela ainda está com o coração partido. Deu pra perceber que esse livro trata de assuntos bem pesados, bem dolorosos, mas eu acho que a autora aqui lidou muito bem com esses assuntos. Ele é um livro muito simples e a escrita da autora é simplesmente sensacional, assim. Eu peguei esse livro e em poucos instantes eu já estava na metade do livro e eu fiquei chocada com o quanto essa leitura foi rápida, foi ágil, apesar de tratar assuntos tão difíceis. Acho que um dos pontos chaves da autora aqui é fazer com que a gente se conecte totalmente com essa personagem. Eu senti as dores da protagonista, eu me emocionei muito com ela, eu senti uma empatia muito grande com ela, e eu acho que o mais surpreendente pra mim foi que até quase metade do livro eu estava lendo, eu estava gostando, estava fluindo a leitura pra mim, mas eu não estava achando nada demais. Sabe quando você tá um livro, você tá simplesmente lendo e ele é muito simples, então acabou que eu não estava sentindo que eu estava tão conectada com a história quanto eu estava realmente. E chegou num ponto chave aqui em que eu tava simplesmente transbordando emoções. Eu tava sentindo tudo ao mesmo tempo e chegou em um momento específico que eu não aguentei e eu fiquei em lágrimas, assim, eu comecei a chorar. E foi surpreendente pra mim perceber até onde a autora tinha me levado com essa história, e eu amei isso, porque fazia muito tempo que eu não me sentia assim, pelo menos não de forma tão intensa. Indo do presente para o passado, a gente vê acontecimentos que contribuíram para o ponto atual da nossa protagonista, para a vida que ela está levando. E também a gente entende não só a nossa protagonista, mas a família dela também. A gente tem uma mãe que está completamente destruída após a perda de um filho, que está depressiva, que não sabe mais o que fazer. A gente tem duas irmãs que não se conectam mais, que não conseguem conversar, principalmente porque elas divergem em relação a um ponto específico que eu não posso falar porque é spoiler. E a gente tem um pai que tá quase morrendo. Então é um misto de coisas que estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. E a gente vê uma personagem que não consegue se comunicar porque todos ao redor dela também estão sofrendo muito. E assim, eles estão muito afastados uns dos outros.
eles não têm mais uma conexão de família, então tem toda uma questão familiar também. E também tem a questão dela não ter mais uma melhor amiga e do porquê ela não tem mais essa amiga com a qual contar. E também o coração dela que tá partido, e a gente vai de encontro com esse personagem e a gente tenta entender o porquê que ela tá com esse coração partido, o que aconteceu. E outra coisa assim sensacional dessa história, que não acontecia há muito tempo, é que eu senti borboletas no estômago quando essa personagem, a nossa protagonista, encontrava com o personagem masculino dessa história. Eu fiquei assim realmente arrepiada nos momentos em que eles estavam juntos conversando, sabe? Era só deles começarem a conversar que eu já sentia assim aquela sensação de quentinho no coração. E isso é muito difícil, tá, gente? É muito difícil eu sentir isso em um romance, num livro, e eu simplesmente amei, principalmente porque tem interações desses personagens que não são nada românticas, mas você já fica sentindo assim, sabe? Aquele chip, aquela vontade que eles ficam juntos. Gente, tem momentos aqui que são simplesmente devastadores, sabe? Que você realmente chora junto com a personagem. Tem uma cena de xenofobia aqui que aconteceu assim de uma forma que fez eu me sentir na pele da personagem, principalmente porque aconteceu depois de um episódio assim em que a nossa personagem estava pelo menos um pouco feliz, sabe? Ela tá tão triste, imersa em tanta tristeza, em tanta dor, que ela tem um momento pequeno ali de alegria e é completamente devastada por um episódio terrível de xenofobia e de crime de ódio. Então, assim, é um livro, assim, incrível e é realmente um misto de sentimentos. Eu fiquei completamente, assim, envolvida e transtornada com essa história. E esses são os melhores livros. Os livros que trazem isso, que trazem esse tipo de sentimento e emoção, são os melhores, são aqueles que vão ficar sempre na nossa cabeça. Enfim, esse livro aqui é um livro sensacional, é um livro incrível, que vai te deixar imerso, que você vai ler rápido, mas que vai tocar você de uma forma completamente diferente daquela que você poderia imaginar, sabe? É o tipo de livro que não promete nada, mas entrega tudo, sabe? Ele não é um livro pretensioso, mas quando você termina a leitura, você só consegue pensar em tudo que esse livro te trouxe, e isso é incrível. Enfim, eu fui pra ele assim, não imaginando o quão bom ele seria, mas ele é sensacional e é por isso que eu vou indicar esse livro pra todo mundo. Apesar dos gatilhos, apesar dos assuntos dolorosos, esse livro aqui vale muito, mas muito a pena. É um livro pra guardar no coração, pra aquecer corações, pra te fazer refletir muito, pra te deixar devastado. Mas é um livro que com certeza vai entrar nos seus favoritos. Por favor, leiam esse livro. Eu não sei porque as pessoas não estão panfletando essa história. Eu queria muito que mais pessoas indicassem, que mais pessoas estivessem lendo esse livro. Então comprem, gente. Leiam esse livro. É maravilhoso. Sério. E vão para esse livro com o coração aberto, sabe? Sem muita expectativa, para você ser surpreendido o tanto que eu fui, porque eu fui completamente pega de surpresa e eu adorei. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e que eu tenha incentivado pelo menos alguns de vocês a pegarem esse livro para ler. E é claro, se vocês já leram, não esquece de vir conversar comigo, porque eu preciso conversar com alguém que tenha lido essa história. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.